guardou até o último momento, no momento da cruz, quando ele estava na cruz, em que ele está prestes a dizer, tudo está consumado. Mas aí ele, faltou uma coisa ali. Antes de dizer tudo está consumado, faltou uma coisa. E isso não poderia passar batido. Quando ele olha para baixo e vê um dos seus discípulos, o seu discípulo amado, João, e diz, filho, eis aí a tua mãe. E aí agora, mulher, eis aí teu filho. O primeiro momento na Sagrada Escritura que Jesus vai chamar a Santíssima Virgem Maria de mãe é quando ele vai entregar ela a você. Quando ele vai entregar ela a mim. Ele vai nos entregá-la. E fascinante é que Maria, ela continua a ser um exemplo para os nossos corações. Uma coisa que muita gente ainda não sabe, muita gente mesmo, e que acabam considerando um absurdo. Logo quando Maria tinha por volta dos seus 60 anos de idade, por volta dos seus 60, ela entrou num sono profundo. E então foram enterrar o corpo da Santíssima Mãe. Inclusive o túmulo existe até hoje. E quando o enterraram, São Tomé estava em missão na Índia. Quando São Tomé regressa, ele volta da Índia, primeira coisa que ele quer, eu quero ver o corpo da minha mãe. Eu não quero ficar mais um dia sem ver o corpo da minha mãe. Eu quero ver. E eis que, quando cavam aquele túmulo, quando abrem, para espanto, o corpo já não está mais lá. O que aconteceu? Nem agora, ninguém entendeu o que acontecia naquele momento. Então, ali a primeira aparição mariana aconteceu. O primeiro momento em que a Santíssima Virgem aparece é a São Tomé. O primeiro agraciado pela aparição dela é a São Tomé. E ela vai dizer, olha Tomé, os anjos vieram me buscar. E depois, São Tomás de Aquino vai dizer, os anjos vieram buscá-la no corpo glorioso e ressuscitado. E ele continua, mas não vieram buscá-la no corpo ressuscitado. Os anjos não vieram buscá-la para elevá-la, porque ela não precisaria dos anjos para ser elevada, mas para honrá-la. Aí vocês pensam comigo, caríssimos, se os próprios anjos, que são servos de Deus, honram a Santíssima Virgem Maria, por que não nós não honraremos? Por que não nós a teremos em nossos corações? E disso, 2000 anos já se passaram, e quantas coisas? Quantas coisas já aconteceram? Eu recebo no meu e-mail diariamente constantes mensagens de graças que, meu Deus, é de se assustar com tamanhas graças realizadas pela Santíssima Mãe. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para o retiro, eu meditava sobre um dos e-mails que eu recebi, uma mensagem. Um soldado, ele tinha que conferir se os alemães já tinham ido embora. E no meio do caminho, quando ele andava, ele percebe um brilho no chão. Quando ele se abaixa para pegar, para ver o que era aquele brilho, eis que um rifle, aliás, um tiro passou por cima dele, justamente no lugar onde estaria a cabeça. Quando ele abaixa e olha, era uma medalha da Santíssima Virgem Maria. Aquele homem foi salvo pela Santíssima Virgem Maria. Há pouco tempo atrás, estourou na televisão um certo pastor que havia chutado a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E naquele momento, depois de um tempo, ele passou a sentir fortes dores na perna, a mesma perna que ele chutou a mãe. E procurou a cura em vários lugares do Brasil e não conseguiu. Foi para os Estados Unidos. E ao chegar nos Estados Unidos, procurou vários médicos e nada.
até que encontrou um hospital. E tinha uma enfermeira que cuidava muito bem dele, uma enfermeira negrinha. E depois que ele sarou, ele voltou com umas flores para levar para aquela enfermeira. Ele saiu procurando quem é. Eu quero conhecer aquela enfermeira, quero fazer uma homenagem. Mas ninguém sabia daquela enfermeira, ninguém conhecia. Não tinha sequer relato de uma enfermeira negra naquele hospital. Aquela enfermeira era a Santíssima Virgem Maria. Assim como aquela Santíssima Virgem curou aquele homem, curou aquele pastor que detestava, assim como ela curou e esteve ao lado daquele pastor que a odiava, quanto mais a nós que a amamos. Maria, ela é medianeira de todas as graças. Lembre-se comigo de São João capítulo 2, logo no início, as bodas de Caná. Quantos de nós não conhecemos, não é? Maria, ela percebe que falta o vinho. E quando ela percebe a falta do vinho, a primeira pessoa que ela vai correr é a Jesus Cristo. Olha, filho, ele já não tem mais vinho. E Jesus, mas mulher, minha hora não chegou. Não é minha hora. A minha hora da manifestação não é agora. Vai acontecer. O momento em que eu realizarei milagres, o momento em que eu realizarei prodígios, não chegou, não é agora. Mas Jesus, quando ele vê o pedido dessa mãe, ele vê o pedido de um coração maternal, ele antecipa. Maria, ela antecipa a graça. Aquilo que poderia ser depois, ela traz para o agora. E quantos de nós, às vezes eu fico perplexo, fico paralisado, quando encontro pessoas que dizem para mim: ah, Isaac, eu tenho medo de amar demais a Santíssima Virgem Maria. Eu tenho medo de estar colocando Maria no lugar mais alto. Eu tenho medo, tantos medos. Mas veja bem, se o próprio Jesus a honrou, dando-a como nossa mãe, quem somos nós para não reconhecê-la como Senhora nossa, como Senhora dos nossos corações? Somos filhos, ela nos chama. Um grande santo, São Bernardo, vai dizer: olha, não tenha medo de amar a Santíssima Virgem Maria, porque por mais que você a ame, você jamais conseguirá amá-la como Jesus a amou. Então, legionárias, não tenham medo de amar a Santíssima Virgem, não tenham medo de correr o risco de estar colocando acima de Jesus, pois não estarão. Porque quando a Santíssima Virgem estava grávida, logo depois que estava grávida, ela correu, foi à casa de Santa Isabel. Quando chega na casa de Santa Isabel, ali vai acontecer a primeira adoração. Qual que é a primeira adoração? A de João Batista. Ao canto, olha o que Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus lhe prometeu. É Santa Isabel que vai dizer isso. Isso é bíblico. Então ali acontece a primeira adoração, mas a adoração ela passa por Maria. Maria é aquela que leva Jesus ao coração de João ainda no ventre de Santa Isabel. Então Maria ela também quer levar Jesus ao seu coração. Maria ela também quer, através do seu modo de ser, do seu existir, ela quer levar Jesus ao seu coração.
Somos chamados a viver como Maria. Somos chamados a ser como Maria. Legionário tem que ser moldado à Santíssima Virgem Maria. Cristão tem que ser moldado à Virgem Maria. Isso não é puritanismo, isso não é moralismo, não. Isso é cristianismo. Verdadeiros cristãos amam a Santíssima Virgem Maria. Mas como viver como a Santíssima Virgem Maria? Como? Primeiro, pensar como a Santíssima Virgem Maria. Segundo, falar como a Virgem Maria. E assim viver como a Santíssima Virgem Maria. Agir como a Santíssima Virgem Maria e assim viver como a Virgem Maria. São 3 passos. Primeiro, pensar. Segundo, agir. E terceiro, viver. Eu penso até mesmo em minha situação. Alguns de vocês já sabem, né? Há uns 4 anos eu tinha um pensamento em ser padre. Então, eu pensava, né? Eu vou ser padre. Chegava em casa, celebrava a missa com bolacha Maria. Era suco de limão. Era o vinho, o sangue, Celebrava. Chegava da missa, os folhetinhos levava para casa para poder celebrar a missa. Eita, pai piedoso, E aí, pensava como um padre. Depois de um tempo, comecei a fazer encontros e aí agia como um padre. Era a atitude de um padre. Eu lembro que as pessoas, eu chegava nos lugares, pessoas, esse aí vai ser um padre, hein? E então, comecei a, de certa forma, sem ser, já vivia como um padre. E aí depois, fui discernir melhor isso, essa questão de vocação. Eu falei, não, minha vocação não é ser padre, não. E aí agora, veio o quê? Matrimônio. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar no matrimônio. Pensava em casar. De pensar em casar, eu já comecei a agir como eu vocacionado ao matrimônio. Já comecei a agir como um casado, Como um marido. Claro, na condição de namorado, claro. E aí depois, a viver como um namorado. Como alguém chamado a oferecer amor a uma mulher. Ou seja, por que eu estou seguindo isso? É para dizer a você que o caminho cristão também é do mesmo jeito. Se pensamos na Santíssima Virgem Maria, se agimos como a Santíssima Virgem Maria, começamos a viver como a Santíssima Virgem Maria. E vivendo como a Santíssima Virgem Maria, aí sim, seguimos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo. Pensar como a Virgem Maria. Pensar como a Virgem Maria. Agir como a Virgem Maria. Agir como a Virgem Maria. Para viver como a Virgem Maria. Para viver como a Virgem Maria. E assim, desse jeito, pensando, agindo e vivendo, nós vamos construindo também o nosso céu. Eu falava no último retiro que eu estive com a Legião de Maria, que eu faltei pouco cair no chão duro quando eu recebi os relatórios, para poder redigir, para poder fazer de novo. Faltei pouco cair duro quando eu vi aqui. Falei assim, meu Deus do céu, eu não estou acreditando numa coisa dessa não. Eu olhava aquilo ali, pastoral familiar, pastoral do enfermo, pastoral disso, pastoral daquilo, visita. Meu Deus do céu, legionário faz isso tudo. Tatiana, legionário faz isso tudo. Mas ora, a Santíssima Virgem Maria também fez isso. A Santíssima Virgem Maria também fez isso. Existem poucos os momentos em que aparece o nome dela na Sagrada Escritura. Então quer dizer que ela ficava em casa, deitada na cama, na rede, sentada de boa? Não, claro que não. Onde o filho está, a mãe também está. Onde a mãe está, o filho também está. E deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu falo sem medo. Religião que rejeita a Santíssima Virgem Maria rejeita também o próprio Cristo.
Aquele que rejeita a Santíssima Virgem Maria rejeita o próprio Cristo. Não podemos, não tem como separar a mãe do filho. Não tem como. Como é que você aceita o filho e rejeita a mãe? Não tem como isso. É impossível. Não existe Maria sem Jesus. Não existe Jesus sem Maria. Assim como não existe cruz sem salvação, nem salvação sem cruz. Não tem como separar. Maria, ela é um modelo. Ela tem que ser um modelo na minha vida, na sua vida. Não porque você é legionário ou na minha condição de consagrado à Santíssima Virgem. Não porque participamos de um movimento que exalta a Santíssima Virgem Maria, mas porque participamos de uma igreja que tem Maria como porta-voz do Cristo. É ela que nos leva ao Cristo. Uma certa música que me leva a entender um pouco sobre isso. Uma música do Anjo de Resgate, né? Que vai dizer: quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia. Ele vai dizendo tudo. E o fascinante é que os Anjos de Resgate, eles pegam tudo aquilo que é palavra do próprio São João Paulo II. No documento Eclésia de Eucaristia, em que ele vai dizer: eu imagino que naquela refeição, feita por Pedro, por Tiago e por João, estava a mãe que também ele gerou. Então, quando vamos à Santa Missa, quando recebemos Jesus em nossos corações, claro, de forma piedosa, não de forma aérea, né? Vamos pensando em tantas coisas e vamos receber Jesus. Não. Recebemos com o coração. Eu imagino que naquele momento, Pedro e João devem ter repartido o pão, tal como vemos na Santa Missa hoje. E às vezes, quando as pessoas vão indo, aliás, quando o ministro da Sagrada Escritura desce, da Sagrada Eucaristia desce do altar e vai trazer o corpo, eu fico pensando na Santíssima Virgem naquele momento. Como seria ela saindo do seu lugar, no meio da Assembleia reunida, indo até onde está o corpo de Cristo, ela se ajoelhando e recebendo das mãos dos apóstolos, aquele mesmo que era um dia gerou. Mas aí dizem: ah, não, mas isso é conversa para boi dormir, essa coisa de que Jesus é pão, não sei o quê. Ah, é? Mas nós acreditamos que Jesus multiplicou os pães. Acreditamos que Jesus transformou a água em vinho. Por que Ele não pode transformar um pão no seu próprio corpo? Por que Ele não pode transformar um vinho no seu próprio sangue? Por que Ele não pode transformar a sua própria mãe em nossa mãe? Que é bem mais fácil. Não, Maria foi apenas um passo. Aqueles 60 anos que Maria passou sobre a terra, foi um passo que ela trilhou para hoje. 23, não é? 23 de julho de 2017 está no seu coração. E assim, ser modelo na sua vida. E assim, sermos homens, sermos mulheres, moldados aos moldes de Maria. Isso é ser igreja. Maria nos ensina a ser igreja. Maria nos ensina a contemplar os mistérios. Porque o fascinante de Maria é que ela guarda tudo na onde? No coração. Ela saía falando das coisas que ela fez? Não, né? Porque se você for olhar bem, as próprias bodas de Caná,
que foi em virtude da intercessão dela, não está no evangelho dela. O quê? Maria tem evangelho? Calma. O evangelho de São Lucas, ele foi ditado pela Santíssima Virgem Maria. Então, logo, o evangelho de São Lucas é o evangelho da Virgem Maria. Mas no evangelho da Virgem Maria, o evangelho de São Lucas não tem a intercessão dela na boda de Caná. Porque ela sabe que aquilo ali poderia ser um sinal de exaltação para ela também. Mas ela deixa que aquilo fique para os filhos dela, para que sejam os próprios filhos a propagar, a divulgar aquela informação, aquela notícia. E quem é que vai dizer aquilo? É o discípulo que ela amava. Olha só, é João. Fascinante, não é? Não. Maria é um exemplo para o meu coração, para o seu coração. Somos chamados a isso. Que esse encontro, que esse congresso nos ajude a, de fato, viver esse tema proposto. Qual que é o tema? A imitação da humildade de Maria, raiz e instrumento da ação legionária. Imitação. Pensar, agir e viver. Isso é imitação. Eu penso como ela, eu ajo como ela e eu vivo como ela. Pensar, agir e viver. Isso é imitação. Humildade. O que é humildade? É pequenez. Se fazer pequeno. Humildade vem de humus. Alguns de vocês sabem o que é humus, né? Como é que eu vou falar aqui agora? Terra. É o trem lá que sai da égua, né? O trem lá que sai do boi. Para não falar outra coisa. Estrume. Estrume. É o estrume. Chorume. Chorume. O que mais aí? É tudo aquilo que não presta. É pequeno, desprezível. É isso. Ainda que eu não seja pequeno, ainda que eu não seja desprezível, porque de fato não somos, porque nós temos a maior graça de sermos filhos de Deus, uma graça maior ainda de não sermos órfãos, de termos uma mãe. Você já viu alguém nascer de um pai? Só de um pai. Já? Já viu algum pai grávido? Não. Já? Não. Então por que vamos achar que com Deus é diferente? Deus, ele não queria nos gerar sozinho. Ele também teve a necessidade de uma mulher para todo esse processo. Porque ele viu que se sozinho é uma imperfeição. Olha comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 21, 22. Olha, primeiro ele cria... Quem é que ele cria? Adão. Quem é a primeira pessoa que ele cria? Adão. Ele cria Adão. E quando ele cria Adão, é sozinho, só o homem, mais nada. Mais nada, só Adão. E Adão sai por ali, esse aqui vai se chamar girafa, esse aqui vai se chamar leoa, esse aqui vai se chamar leão, esse aqui vai se chamar leoa, esse aqui vai se chamar jacaré, esse aqui vai se chamar jacaroa, né? Só que, porém, ele viu que tudo tinha um par. Assim, tem alguma coisa errada aí, Fiquei sozinho. E ele guarda com ele, não fala nada não. Mas Deus, ele percebe que existe uma imperfeição ali. Qual que é a imperfeição? A imperfeição é que o homem foi criado solitário. O homem foi criado sozinho. E aí o que ele faz? Ele leva Adão a um repouso, a um sono, e da costela de Adão ele tira quem? Eva. Ele tira Eva da costela de Adão. E aí, disso, depois vem a serpente, leva eles para o caminho da perdição, para comerem o quê? Maçã não. Comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tem maçã não, olha. Eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal.
e aí conhecem o pecado. E aí Deus ele vai perceber o quê? Que para a imperfeição temos o quê? Qual é o contrário da imperfeição? A perfeição. E pensando na perfeição é que vai surgir aquilo. Olha, porém inimizade entre tu e quem é a mulher? Maria. Maria é a mulher. E aquilo vai acontecer no Apocalipse, quando ele vai dizer: apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Onde é que está? Ali. Olha aqui embaixo. Olha ela aí, ó. Quem é que foi que esmagou a serpente? Cadê a mulher que terá inimizade com a serpente? Cadê a serpente? Está na onde? Eis aqui a mulher. Eis a mulher do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis, a perdição. No Apocalipse, a salvação. O Adão se tornou Jesus. A Eva se tornou Maria. Um nos apresentou a perdição. O outro nos traz a salvação. Maria, caminho necessário que nos conduz ao céu. Caminho necessário que nos conduz a Deus. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Até mesmo o pior dos protestantes, até mesmo aquele que odeia com todas as tuas forças a Santíssima Virgem Maria, são salvos pela Santíssima Virgem Maria. Aliás, podem ser salvos, né? Porque tem aqueles ainda que praticam a caridade, que Maria ainda vai lá: ô Jesus, ó lá, ajuda lá, moço. Meu filho, ajuda aí, ó, o homem fez caridade. O homem aí o homem só me odiava, mas no resto. É igual aquela história, né? Que muitos de vocês já conhecem. Que Jesus chama Pedro no canto. Oi, Pedro, o que é que está acontecendo? O que é que está virando o céu aqui agora? Uai, Jesus, não estou entendendo o que o senhor está falando, não. Não sabe, não? E esse tanto de alma entrando aí? Ué, Jesus. Ué, eu fecho as portas do céu, mas sua mãe abre a janela. Aí não dá, né? E muitos desses que entram pelas janelas são a Santíssima Virgem. É pela Santíssima Virgem que são puxados. Não tem como. Não tem como. Eu convido você a, nesse momento, coloca a sua mão na sua frente. Coloca a sua mão na sua frente assim. Abra a sua mão. Agora dá uma giradinha assim, ó. Olha assim, ó. Olha assim. Você está vendo uma letra aí? Qual é a letra que está aí? M. Qual que é a letra? M. M de quê? Maria. Maria está inserida no mais íntimo de você. Esse é um presente de Deus para o seu coração. Até os protestantes, querendo ou não, ter a Santíssima Virgem Maria dentro deles. Pode aplaudir isso, viu? Que presentão, hein? E agora? O seu dedo está aí de sua mão. Aguenta? Reclama comigo não, reclama com ele, né? Então é isso, caríssimos. É isso. Maria, ela é um presente para o seu coração. Que a cada dia, a cada manhã, ou até mesmo ao anoitecer, você possa olhar para sua mãe e falar: obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu não sou sozinho. Obrigado porque eu tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe que cuida de mim. Eu tenho uma mãe que está comigo. Eu tenho uma mãe que, apesar das minhas imperfeições, me quer junto do seu coração. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria!
É agradecer, né, a Nossa Senhora e a presença de Isaac, nosso